Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, irmãos que acompanham a palavra diária. Estamos aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. Quero também nesse momento já cumprimentar aqui o pastor Carlito Machado Fiel, sua família, que Deus abençoe, todos os companheiros, dirigentes de congregação, e o nosso irmão Melk, que está sempre aqui administrando esse trabalho de transmissão de vídeos. E nessa manhã a palavra que o Senhor colocou no meu coração está no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, versículo 6, aqui onde nós lemos sobre o Sermão da Montanha. Jesus diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa palavra, ela está inserida no contexto das bem-aventuranças. Nós sabemos que as bem-aventuranças para o cristão é como os 10 mandamentos para o judeu. É o decálogo do cristão, né? E estamos aqui com o capítulo 5, 6 e 7, com diversos ensinamentos. E no início desse texto, ainda no capítulo 4, nós observamos que Jesus ele percorria toda a Galiléia, aquela região, ensinando a palavra de Deus aos discípulos e aos seus seguidores. Todos aqueles que acompanhavam Jesus tinham sempre um ensinamento. E Jesus ele fala aqui que são bem-aventurados. Nós sabemos que a palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Dentre outras bem-aventuranças, Jesus diz que os misericordiosos também são bem-aventurados, os mansos são bem-aventurados, os que choram são bem-aventurados. Agora, essa fome e sede de justiça, que faz com que a pessoa seja bem-aventurado, nós entendemos que Jesus ele está se referindo à oração. É um dever do cristão, é um dever da igreja, clamar a Deus por justiça na terra. E nós sabemos que Jesus instituiu a igreja para que a igreja ela interaja com o céu. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja e que tudo que a igreja ligasse na terra seria ligado no céu. Isso está em Mateus capítulo 16, quando Jesus revela a respeito de quem ele é. Bom, e nós observamos também na palavra de Deus, em Lucas capítulo 18, uma parábola muito interessante, que é a parábola do juiz iníquo. Jesus começa dizendo assim, a narrativa da Bíblia começa dizendo assim: contou-lhes o Senhor uma parábola sobre o dever de orar sem jamais esmurecer. E aí ele dá um ensinamento falando a respeito de um juiz iníquo que não temia a Deus nem respeitava os homens, e de uma viúva, de uma mulher que tinha uma causa na justiça. E o juiz, ele pouco se importava com a causa dela, com o problema, com a situação daquela mulher. Mas diz a palavra que aquela mulher era tão persistente que todos os dias ela ia clamar e pedir para aquele juiz que resolvesse a causa dela. Até que certo dia o juiz se aborreceu com a persistência daquela mulher e resolveu resolver a causa dela. Certamente pegou a pasta dela e mandou que dessem a causa por resolvida. Bom, o que nós observamos nesse texto, Jesus dizia assim, quando ele está concluindo esse ensinamento, Jesus diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Ainda que os faça esperar, isso está no versículo 7 do capítulo 18 de Lucas. E aí no versículo 8 ele diz assim: por certo Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite. Aí Jesus ele conclui dizendo: porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Então nós entendemos que essa palavra, essa bem-aventurança, para aqueles que têm fome e sede de justiça, ela está relacionada à oração. Porque no capítulo 6 também de Mateus, versículo 33, Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí nós pensamos, mas será que estamos orando corretamente mesmo? Porque nós podemos até orar no nosso particular e falar com Deus sobre nossos problemas. Mas os problemas do mundo inteiro, nós temos que nos unir e clamar por justiça. Eu lembro quando eu me converti, eu me converti já com quase 24 anos de idade, e eu lembro que muitos irmãos orando alto na igreja, um clamava por uma causa, o outro dizia amém, e eu achava aquilo muito bonito. Então, a igreja ela tem a responsabilidade de apresentar a Deus os problemas da sociedade. Por exemplo, nós estamos com diversos problemas sociais,
E nós temos que apresentar a Deus. É justo tirar dinheiro da saúde para colocar no bolso de homens para comer o melhor azeite da terra? É justo corromper dinheiro de impostos que poderia ser aplicado em saneamento, segurança, educação? Não é justo. O que nós devemos fazer? Não nos conformar com esse mundo, mas clamarmos a Deus para que Ele faça justiça. E eu acho interessante, tem um país que eu gosto de acompanhar a história deles desde quando eu me converti, que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, depois da década de 50, da guerra, Deus levantou um homem, salvou um jovem chamado Paul Yong-Chol, que hoje é conhecido como David Paul Yong-Chol, e através dele o Evangelho foi proclamado ali na Coreia do Sul e de muitos outros irmãos, e hoje é um dos países mais evangelizados do mundo. Em termos de proporção, é tão evangelizado quanto o Brasil, e nós observamos agora na pandemia a Coreia do Sul ser um exemplo para o mundo, porque lá houve infectados e ainda há pela Covid? Há, mas a letalidade na Coreia do Sul é baixíssima. Será que é apenas por conta da ciência? Não seria porque aquele povo adotou a oração como um costume? Na Coreia do Sul, todos os dias as igrejas abrem de manhã e os povos se reúnem para orar. Então nós vemos que Deus tirou a Coreia do Sul, depois da década de 50, de uma situação de miséria. 80% daquela nação era favela. Hoje, acho que, se eu não me engano, é a 4ª potência do mundo, 14ª potência do mundo. Então, assim, Jesus ele fala sobre nós termos o dever de orar sem jamais esmurecer. E ele fala que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quem tem fome, clama. Quem tem sede, clama. Então nós precisamos entender e compreender que essa bem-aventurança, ela está relacionada à oração. E o Senhor diz na sua palavra, clama a mim. Clamar não é oração em secreto, é clamar mesmo, é falar alto, é se unir e buscar e suplicar, Senhor, faz justiça na terra. Eu tenho sempre incentivado os irmãos lá na congregação, vamos orar pela China, por exemplo. A China está derramando sangue de cristão, muitos pastores morrendo atualmente. Nós precisamos clamar para que Deus faça justiça. Que Deus faça justiça na terra, no mundo, na nossa nação. Que Deus abençoe nossas vidas e guarde a sua igreja, o seu povo, em nome de Jesus, e a paz seja convosco. Amém.